parte do STF é a judicialização da política e o ativismo judicial. Vale mencionar que o ativismo judicial ele pode conter aspectos positivos e negativos. A exemplo de um aspecto positivo do ativismo judicial é a decisão do STF no mandado de injunção, que abordava sobre a aplicação das regras do direito de greve no setor privado aos funcionários públicos. E ainda considerando os mesmos aspectos positivos do ativismo, podemos trazer dois julgados do STF. O primeiro relacionado à execução provisória da pena a partir da condenação em segunda instância, e o segundo é relativo à restrição do foro privilegiado para alcançar somente os crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele. Em ambos os casos, o STF, a partir de uma produtiva interpretação da Constituição Federal, ele considerou as particularidades de cada caso e o princípio da razoabilidade. E isso é merecedor de elogios, porque nem sempre acontece dessa maneira. Das perspectivas positivas ainda do ativismo judicial, as ações judiciais na área da saúde, em que constatamos a ingerência do judiciário no executivo, tentando fazer com que o executivo cumpra o seu dever nas prestações públicas relacionadas ao direito constitucional de saúde. Ainda sobre a judicialização e o ativismo judicial, a gente pode concluir que são parentes próximos, entretanto não possuem as mesmas origens. A judicialização no contexto brasileiro é um fato em circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou e não um exercício deliberado de vontade política, onde o judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer sem a alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dele conhecer, decidindo a matéria. Daí, no caso do ativismo judicial, ela é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição. Ela expande o sentido e o seu alcance com essa interpretação. Normalmente, ele se instala em situações de retratação do poder legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. A ideia do ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço da atuação dos outros dois poderes, no caso o executivo e o legislativo. A postura ativista ela se manifesta por meio de diferentes condutas, incluindo a aplicação direta da Constituição às situações não expressamente contempladas em seu texto, e independentemente de manifestação do legislador ordinário, a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição, a imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matéria de políticas públicas. A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que o princípio do ativismo judicial ele procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional sem invadir o campo da criação livre do direito. Diante de todo o exposto, a gente pode concluir que o processo constitucional ele é o pilar para o nosso ordenamento jurídico, é o que mantém as nossas garantias fundamentais. Em um Estado democrático de direito e Constituição democrática, pressupõe a existência do processo como uma garantia e não como um instrumento de aplicação do direito material. Ele visa a construção e a aplicação da legislação no caso concreto. Ainda resta que o ativismo judicial ele é recorrente nas democracias contemporâneas e consiste na interpretação mais eficaz da Constituição pelo judiciário, podendo dessa forma suprir as omissões ou morosidade dos outros poderes, e que a judicialização, no contexto brasileiro, é um fato ou uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e que dessa forma, pois questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral passarão pelo Poder Judiciário. Por fim, podemos considerar que a ocorrência da judicialização da política, embora não seja benéfica, tem o intuito de proteger os direitos fundamentais garantidos ao povo pela Constituição, ou seja, a judicialização ela pode ser utilizada como ferramenta para a correção de desacertos dos outros poderes. Entretanto, sempre tem-se que contar com a boa intencionalidade dos atores do Poder Judiciário, para que a judicialização não se transformasse apenas numa predominância de um poder sobre os demais.